Olá pessoal, eu sou a Dessa Caixeta e trabalho com artes visuais. Esse vídeo é uma mostra gratuita de processos criativos de desenho, chamada Desenhando Personagens e Cenários. Esse vídeo é parte de um projeto financiado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo de Minas Gerais, que selecionou propostas artístico-culturais por meio do edital Arte Salva, do Fundo Estadual de Cultura 02-2020. Muito obrigada à equipe de organização. No meu Instagram, @DessaCaixeta, tem um link que vai te redirecionar para os meus outros cursos gratuitos e alguns materiais extras complementares que eu coloquei por lá. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas referências e fazer uma ilustração de um personagem inserido em um cenário. Enquanto eu vou produzindo, eu vou comentando o meu processo de projeto, desde a concepção da ideia até a arte final. Eu vou finalizar o desenho de 3 maneiras diferentes para que seja acessível a todos os públicos, uma vez só a lápis, a outra com aquarela e a última com pintura digital no Photoshop. Então vamos começar a desenhar personagens e cenários. Aqui, para esse vídeo, eu fiz um projeto baseado em uma ideia antiga já que eu tinha, que é de fazer cenários baseados nas Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Eu quis fazer um espaço cheio de gente, com elementos de várias culturas, e o Marco Polo inserido nessa paisagem como um viajante mesmo. E para contar uma boa história com um desenho, muitas vezes você precisa dominar um pouco sobre a perspectiva. É uma das coisas mais importantes na construção do cenário. Vou explicar aqui uma técnica básica. Se você for desenhar só uma casinha bem simples, você pode fazer ela de maneira tridimensional se adicionar uma linha do horizonte e um ponto de fuga aqui. Daí, você faz os traços para fechar o volume. Essa é a vista de um observador se a face mais próxima dele for essa parte aqui da casa. Mas e se o que estiver mais próximo do observador for uma quina, uma aresta da casa? Daí, colocando o observador aqui no mesmo lugar, ele vai ter 2 pontos de fuga, em cima da mesma linha do horizonte, e a casa vai parecer assim. Então, depende da posição do objeto e da posição do observador em relação ao objeto. Só que quando a gente está desenhando uma cidade, você não tem só um ponto de fuga, não tem só 2 pontos de fuga, você tem múltiplos pontos de fuga. Porque as ruas não são todas paralelas, com as casas todas iguaizinhas na mesma posição, e mesmo se fosse, a posição do observador em relação às casas é diferente. Então, você precisa entender esse jogo de volumes e de como as casas vão se organizando com esses múltiplos pontos de fuga. Por isso, é sempre bom você olhar fotos e desenhos de cidade para ir entendendo esse jogo e essa complexidade. Então, começando o desenho. Para começar, eu fiz o Marco Polo aqui, na base da imagem, mas não no centro para não ficar muito simétrico, e fui pensando em níveis lá para cima até umas montanhas. Tá bem clarinho, mas depois eu vou fazer mais forte. Pensei em um aqueduto aqui, talvez um nível para cá, uns arcos, e depois eu ia colocar volume nesses arcos, e no centro da imagem um castelo, uma torre com vários elementos, várias janelas. Não queria nada de um castelinho tradicional, então eu fui adicionando alguns volumes aqui para ficar mais interessante, mais cosmopolita. Uma árvore lá em cima, enfim. Adicionei algumas escadas, umas janelas, algumas colunas. Aí eu contornei melhor esses arcos aqui, para pensar num aqueduto, né? Vi que podiam ser maiores um pouco. Algumas escadas para mostrar que a cidade cresce para lá também. Aí algumas casas aqui, que depois eu ia detalhar melhor, mas aí eu vi que o lado de cada imagem estava meio vazio e pensei em fazer outro aqueduto por aqui, com umas casinhas suspensas, algumas lojas aqui em cima talvez. Aqui nesse nível médio podia ter algumas lojas também, para colocar algumas pessoas aqui, dar alguma vida. Só que aí eu vi que eu cometi um erro, porque Marco Polo estava muito alto na imagem. Então, se eu fosse desenhar ele aqui, onde ele estava com o pé no chão,
ia parecer muito chão atrás dele. Então eu tive a ideia de fazer ele em cima de um tablado, né, como se fosse a cobertura de uma loja, e um nível inferior da cidade aqui embaixo, com todo um subnível, um subterrâneo aqui talvez. Mas aí eu ia precisar de mais escadas, né, em todas as direções para mostrar diferentes possibilidades de fluxo aqui. Algumas janelas. E algumas pessoas para povoar esse espaço também, os vendedores dentro de uma loja. Mas aquele outro espaço lá em cima ainda estava meio vazio, então eu pensei em fazer algumas casinhas com o telhado pontiagudo em várias direções diferentes, ver que eu uso o recurso de 2 pontos de fuga, de 1 ponto de fuga, árvores, várias volumetrias diferentes, escadas de novo. Depois eu vou contornar isso melhor e refinar esse traço. Por enquanto é só desenhando para não perder a ideia. Aí eu voltei para a torre ali, voltei para baixo, coloquei mais uma árvore. Depois, mais para frente, eu decidi tirar essas árvores, coloquei só algumas pessoas. Voltei a detalhar as casinhas lá em cima, os telhados. E alguns detalhes finais. Não deu certo eu desenhar o Marco Polo de frente, porque pensando bem, pensando na história que eu queria contar, não ia fazer sentido se ele estivesse em uma cidade de costas para a cidade, né? Se eu fizesse ele de frente, aqui na base da imagem, ia parecer uma quebra de quarta parede, como se ele estivesse interagindo com o público, e não era isso que eu queria contar, não era essa história que eu queria contar. Então eu fiz ele de costas mesmo, olhando a cidade, meio de lado, e depois eu vou fazer um outro vídeo detalhando mais esse personagem. Mas então é isso, você tem que pensar o tempo todo na história que você quer contar com aquele desenho, senão ele não vai ter graça, não vai ter vida. E agora uma das coisas mais importantes. Eu sempre falo que quando você está criando alguma coisa, é bom desenhar sem borracha, porque não é hora de ficar bonito ainda. Desenha sem perfeccionismo, sem pensar muito, para não esquecer a sua ideia original. Depois você vai refinar isso. Depois eu refinei esse desenho e trouxe aqui outra folha para já poupar tempo e mostrar o processo de preenchimento com grafite. Eu uso alguns cotonetes desses comuns para ajudar a esfumar o desenho e fazer o preenchimento dele de uma forma mais orgânica e sombreada. Aqui eu estou usando uma lapiseira para detalhes, principalmente detalhes dos personagens, uma lapiseira comum. Os lápis que eu estou usando aqui são da Cretacolor, mas qualquer marca serve. Eu aprendi a desenhar com lápis comuns da Faber-Castell, grafites comuns. Aqui eu estou usando o lápis 2B, 6B, 8B e 9B. Quanto mais alto o número, mais escuro o grafite e mais oleoso também. Quando eu esfrego o cotonete nesses lápis mais escuros, ele borra bem mais e ele é bem mais difícil de apagar também. Mas mesmo que você coloque muita força num lápis HB, você não consegue o tom que você tem com um grafite 9B. Então, quando você está fazendo um sombreado com vários tons, é bem mais fácil você usar vários lápis diferentes. Tem que imaginar de onde está vindo a luz, né? Eu imaginei do lado esquerdo superior, então a sombra está sempre da esquerda para a direita. Depois repare nas sombras dos personagens também que eu vou fazendo. Aí eu detalho alguns personagens, só para dar um pouco mais de vida para esse espaço. E aí você vai pensando em várias situações diferentes, contando histórias mesmo. Um cara chegando na feira com alguns produtos numa carroça, um comprando, uma mulher passeando com um filho. Focando a atenção lá em cima agora, nessas casas, imaginando também a luz do lado esquerdo, então as faces viradas para a direita são um pouco mais escuras. É interessante você alternar com os diferentes lápis e diferentes volumes para mostrar que não é uma caixa só, um relógio no meio, alguma escultura ali.
Agora partindo para o desenho em aquarela. Para começar, eu tinha esse papel manteiga bem fininho aqui com o desenho, e aí eu tirei uma cópia dele, com uma folha comum, xerox comum, e peguei uma folha bem mais grossa para fazer a pintura em aquarela, porque já que é água, precisa ser uma gramatura maior, senão estraga o papel. Aí eu virei isso aqui do avesso e pintei tudo com um grafite 9B aqui para ficar bem manchado atrás e virar uma espécie de papel carbono, que aí quando eu desenho por cima dessa imagem, aí o desenho vai ser carimbado na folha de trás. Para evitar qualquer erro, eu colei essas duas folhas juntas, né? E eu peguei um lápis comum, nesse caso é melhor que esteja bem apontado, para que o traço fique bem marcado na folha de baixo. Repara aqui que ficou clarinho, mas aí eu usei uma caneta nanquim para contornar por cima. Aí é um processo bem demorado que eu pulei aqui no vídeo, mas que é só ir detalhando as coisas com calma e paciência para depois colocar as cores da aquarela. Para começar com a aquarela, eu peguei uma placa de corte, só para não manchar minha mesa, colei essa folha na placa de corte e comecei com as tintas. Peguei um potinho com água, aí eu molho o pincel na água, molho o pincel na pastilha, volto com o pincel dentro da água, tiro o excesso da água e aí vou pro papel. E eu vou repetindo esse processo, eu molho o pincel na água, na pastilha, volto o pincel na água para tirar o excesso e vou pintando devagar. Quanto mais pigmento você coloca na ponta do pincel, mais escuro sai o tom. Quando você molha ele, você lava o pincel, quando você encosta no desenho, ele sai um pouco mais claro. E você vai alternando esses meios tons, sem precisar necessariamente trocar de tinta. Para fazer as montanhas lá atrás, eu quis dar um leve tonzinho de azul, como se ela estivesse sumindo mesmo na paisagem. Então eu molhei o papel com um pincel primeiro, só na água mesmo, pincel bem lavado. E depois eu pinguei um pouquinho de tinta na parte alta da montanha, com um pouquinho de tinta azul. Que aí o pigmento vai descendo aos poucos, eu vou espalhando aquilo com o pincel. Eu tenho ali do lado outro tipo de aquarela. Vocês veem que eu estou usando a pastilha, mas também tem aquelas bisnaguinhas ali. Eu não pude usar essa tinta porque ela estava guardada há muito tempo. Ela envelheceu, ela estava soltando tipo um óleo. Então eu deixei ali para mostrar para vocês que tem uma variedade de tons bem maior, mas que eu tive que usar só essa cartela de pastilhas que eu tinha aqui mesmo. Então ficou com os tons do desenho um pouco limitados. Se vocês depois forem fazer com mais tintas, é claro que vai ter um alcance de cores bem maior, fica bem mais legal. Eu fui misturando o marrom e o bege da pastilha para não ficar tudo amarelado. Com o marrom bem pigmentado, eu fui fazendo as partes inferiores dos arcos, o volume das janelas. Aí eu colori as pessoas depois com as pastilhas mais coloridas, o azul, o rosa, o amarelo, para dar um pouco mais de vida a esses personagens. E por fim, voltei a atenção ao castelo central, a essa torre. Decidi fazer ela toda no mesmo tom, para não ficar muito destoante do resto da imagem. E é isso. Repare que ainda está molhado, cuidado na hora de levantar o papel, porque se você levantar e estiver muito molhado, vai escorrer, fazer uma bagunça. E por fim, vamos agora para a pintura digital. Eu usei o Photoshop, que é um programa da Adobe, mas tem outros softwares parecidos que você pode fazer a mesma coisa. Primeiro eu escaneei a imagem, coloquei ela aqui e criei uma camada de fundo transparente e cortei as beiradas da imagem. Eu ajusto níveis e contraste dela, aí eu vou ali em cima em selecionar filtro de cores e clico no branco. Aí ele vai selecionar tudo que é branco na imagem para eu poder deletar. Aí vai ficar só a line art, só a linha, só o contorno. Aí eu vou ali, travo os pixels desse contorno
e pinto tudo de preto por cima, porque esse contorno às vezes ele tem uns meios tons de cinza que fica parecendo uns pontinhos brancos na imagem. Desse jeito aqui fica tudo preto ou vazio. Aí eu criei uma camada branca atrás, só para poder ver melhor o desenho, né? Tirando aquele quadriculado cinza, e saí corrigindo as pequenas imperfeições que tinha no desenho. Aí vamos começar com as cores. Criei ali uma camada chamada Céu, aí eu vou na camada Line Art, travo ela por segurança para eu não correr o risco de estragar essa Line Art. Aí eu uso a varinha mágica para selecionar toda aquela área. Depois eu uso a ferramenta pincel, volto para a camada céu e pinto ela toda da cor que eu preciso. Fiz uma camada para o céu, uma para a montanha, um para as árvores. Aí, à medida que eu fui desenhando, eu experimentei uma coisa ou outra e na hora que eu desabilitei a camada de line art, eu vi que estava ficando melhor sem o contorno. Aí eu travei, falei, tá, e agora? Eu tô aqui fazendo esse desenho e eu vi que ficou melhor sem o contorno, como é que eu vou fazer para tirar esse contorno agora? O que eu fiz primeiro aqui foi travar os pixels da line art e pintar a line art toda num tom de marrom. Vê que ficou bem mais suave do que era o tom preto. Antes de continuar aquela ideia, eu resolvi terminar o color block, que é fazer esses blocos de cores mesmo, e já fui fazendo o sombreado das montanhas. Aí, a line art das montanhas eu pintei de azul, para não destacar tanto. A line art das torres eu pintei de marrom. E aí eu travei de novo e falei, gente, isso vai dar muito trabalho se eu ficar pintando a line art com o tom de cada elemento. Falei, quer saber? Eu vou tirar a line art e vou corrigir esse espaço que falta. Então, o que eu tive que fazer, eu selecionei o tom verde da grama, aí eu selecionei toda a camada de grama, aí eu fui aqui em modificar, expandir e expandi o número de pixels para ele consertar aquela área faltante que era da line art. E pintei de novo. Então eu saí pintando todas as camadas novamente. Você também pode isolar algumas camadas se você quiser pintar uma de cada vez, por exemplo. Depois vai saindo corrigindo, eu corrigi aqui os telhados. E voltei para sombreamento das camadas. Aí eu uso a ferramenta laço, que é esses polígonos, para ir sombreando aos poucos, né? Aqui eu usei um brush específico para fazer as árvores, para ter essa textura mais rasgadinha assim, é um pincel mais duro. Depois fui sombreando as construções lá em cima e parti para o nível inferior da cidade. Eu tinha pintado o aqueduto todo de cinza, mas eu vi que estava muito destoante, aí eu apaguei e pintei de novo em marrom, para ficar tudo na mesma paleta de cores. Fiz os troncos das árvores também com aquele pincel mais áspero e voltei minha atenção para esse castelinho no meio, usando também a mesma paleta de cores, saí fazendo vários efeitos de luz e sombra para dar destaque a esse volume central da composição. Aqui tem um recurso interessante, você pode duplicar uma camada e mudar o efeito dela, mas você pode colocar em multiplicar, escurecer e criar efeitos em apenas uma das camadas. Ou então você pode mudar a composição da cena inteira, aqui alternando o equilíbrio de cores mais para o vermelho, mais para o azul, mais para o verde, mais para o rosa. Aumentar o brilho, diminuir o contraste e até uma camada de matiz e saturação que, se você levar aos extremos, você pode criar efeitos visuais muito interessantes, muito bonitos. Eu optei por deixar as cores tradicionais aqui no desenho, mas você pode alternar isso para criar algum efeito dramático se quiser. Bom, e por que eu fiz esse desenho, o mesmo desenho, de 3 maneiras diferentes? Isso é para mostrar que, se você quer desenhar, não é o material que vai limitar ou possibilitar que o seu desenho aconteça. Se você tem só grafite, é só com grafite que você pode fazer, então faz. Se você tem aquarela, lápis de cor, se arrisca também, tenha coragem de colocar cor no seu projeto.
ou se você for para o computador também, vai no Photoshop, Procreate, qualquer programa que você tiver, você consegue fazer com um pouco de teimosia. Então é isso, pessoal, essa foi a minha mostra de processos criativos de desenho. Essa foi o meu processo nesse desenho, mas de vez em quando eu tenho processos completamente diferentes e o seu também provavelmente é bem diferente. Então comenta aí sobre o seu processo, se você quiser, e faz só aquilo que tem sentido para você. Você não precisa copiar todo esse passo a passo, até porque eu finalizei o desenho de várias maneiras diferentes e você vai descobrir o seu próprio estilo e a técnica que gosta de trabalhar. Então, quando você for desenhar, tenha calma, seja paciente, compassivo consigo mesmo, escreva alguma coisa que talvez você ainda não saiba como desenhar, que depois você vai descobrindo, vai pesquisando. Desenhe uma coisa de cada vez, focando naquilo que é mais importante ou no que você mais gosta, mas também não deixa de exercitar aquilo que é mais difícil para você. Se for anatomia, se for perspectiva, procure cursos, oficinas e comunidades para desenhar junto, que você vai aprender bem mais. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, para que eu saiba o que vocês acharam e para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Dependendo do engajamento que vocês tiverem aqui, eu posso produzir novos vídeos dessa série de desenhando personagens e cenários. Aí vocês falam se vocês querem mais desenhos em grafite, ou em aquarela, ou em pintura digital, mais de cenário, mais de personagens. Eu vou adorar conversar com vocês. Me segue lá no Instagram, @DessaCaixeta, de vez em quando eu coloco uns processos de projeto lá. E o meu canal também tá aqui com novos conteúdos de tempo em tempo. Gostaria de agradecer novamente à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais por ter financiado esse projeto. Muito obrigada, abraços e até a próxima! E até essas mesas digitalizadas. O quadrinista Scott McCloud, no livro Processos de... Esse projeto foi financiado pela Secretaria de Estado. Seja paciente, compassivo consigo mesmo. Escreve. Ai, Deus.